Vamos ver se hoje a gente vai conseguir terminar essa gravação, porque na semana passada ficou pela metade aqui a gravação, né? Mas vamos lá, como Deus quer e consente. A pedra angular, esse roteiro 3 do primeiro módulo do livro 3, né? Ensinos e parábolas de Jesus. O objetivo desse estudo de hoje é esclarecer, à luz do Espiritismo, por que o cristianismo é considerado pedra angular. O cristianismo é considerado pedra angular. Realizar a análise espírita destas palavras do Cristo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tentar entender o que o Cristo quis dizer com isso, que o céu e a terra passam, mas as minhas palavras não passam, né? Vamos lá entender o que está no texto evangélico completo dessas duas passagens. A primeira que está em Mateus, capítulo 21, versículos de 42 a 44, e a segunda que está em Mateus, capítulo 24, versículo 35. O primeiro texto diz o seguinte: disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E o segundo texto diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Um breve comentário, introduzindo esse estudo da manhã, diz o seguinte: os dois textos nos informam sobre a perenidade da mensagem cristã. É algo permanente, que não vai ser modificado jamais, né? Que é a pedra angular. Então, a mensagem cristã é a pedra angular, o marco estruturador da religião e da moralidade humana. Todavia, algumas reflexões se impõem à altura do nosso processo evolutivo, uma vez que o cristianismo se encontra entre nós há mais de 2.000 anos. Então, lá na Gênesis, capítulo 17, item 26, a gente vai encontrar esse texto aqui que diz o seguinte: mas terão as suas palavras, ou seja, o cristianismo está aqui há mais de 2.000 anos. E a gente viu a quantidade de escolas religiosas que ditas cristãs que passaram ao longo desses 2.000 anos. A gente estudou aqui a evolução do pensamento cristão. Roma, a adoção da religião oficial pelo Estado, o papado, os movimentos da igreja, a união da igreja e o Estado, as benesses, tudo que aconteceu, a Inquisição, as Guerras Santas, as Cruzadas, todos os movimentos em nome do Cristo. Então, a Gênese vem exatamente refletir nesse aspecto. Terão as palavras do Cristo, né, chegado até nós, puras de toda ganga e de falsas interpretações? Ou seja, será que chegou para a gente do jeito que era originalmente, né? Aprenderam-lhes o Espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos interesses materiais do Estado, porque a gente viu que a união da igreja com o Estado muitas vezes provocou muitos concílios para deturpar determinadas interpretações do código original do Cristo para atender determinado, é o famoso puxadinho, né? Para atender determinadas conveniências materiais em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra, né? Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa da salvação, e estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus, porque esse texto evangélico que a gente acabou de estudar, ele conversou com os fariseus. Quando ele diz aqui, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos,
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ele estava falando com os fariseus, né? E será dado uma nação que dê os seus frutos. Ou seja, eu vou retirar daqui e vou colocar ali, porque vocês não vão dar fruto. Então, essa é a pergunta aqui da Gênesis. Todas finalmente serão assim, em teoria, como na prática, expressão pura de sua doutrina, ou seja, qual a doutrina que traz a mensagem do Cristo pura, primitiva na sua essência? Essa a colocação da Gênesis aqui de Kardec. Oi? Levantasse a mão aí. Não. Viajei no cabeça de ângulo. Vai chegar aqui, a gente vai explicar a pedra de ângulo, né? No texto anterior que você releu, a cabeça do ângulo, a pedra, a cabeça do ângulo. A gente vai explicar aqui o que é essa pedra, cabeça de ângulo, né? Lançando um olhar no passado, ainda que breve, veremos que foram poucos os espíritos que souberam colocar em prática efetivamente os ensinos de Jesus. Percebe-se dessa forma que, se ainda não conseguimos vivenciar a mensagem cristã, é porque somos espíritos moralmente retardatários, a despeito de toda a ciência e a tecnologia existentes no mundo atual. Ou seja, a gente já tem conhecimento científico, tecnológico, mas ainda somos atrasados moralmente, porque na evolução a gente vem o conhecimento científico, a sabedoria científica, e depois a moral. Uma segue a outra. Primeiro, a evolução científica e tecnológica, depois a moral. Né? Para que a humanidade se transforme para melhor, faz-se necessário que os desafios da vida moderna sejam submetidos a um perseverante plano de transformação moral, distanciado das falsas expectativas de mudança. Aí eu trouxe aqui a questão 793 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Uma civilização completa. E os espíritos respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtidos maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestir melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização, a sabedoria, o conhecimento científico. Depois, o conhecimento moral. Então, hoje, nós estamos assistindo o momento em que a sociedade talvez nunca tenha tido tanta evolução científica e tecnológica. Mas a gente precisa dar esse outro passo. A gente precisa dar esse outro testemunho. E que pedra angular é, digamos assim, a gente tem à disposição para esse passo da nossa transformação moral? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Ou seja, o objetivo do espiritismo, das religiões de uma forma geral, é nos transformar moralmente. O caminho nosso é ser um homem melhor do que fomos ontem. O homem moral. Este homem moral é que nós perseguimos, sermos criaturas melhores. É o indício de uma civilização completa. Não adianta eu participar de todas as redes sociais e me isolar do mundo. Não adianta eu ter todas as tecnologias à minha disposição e esquecer o abraço. Não adianta eu falar a língua dos anjos, dos homens e de todo canto, de todos os idiomas, e não falar a língua dos anjos. Como já dizia o apóstolo Paulo, a linguagem do amor. Não adianta eu ter títulos acadêmicos, doutores, honoris causa, e se eu não tenho a simplicidade, a singeleza do gesto de amor.
Não é? Então, não adianta eu evoluir cientificamente, tecnologicamente, e esquecer as questões morais. Né? Então, esse é o desafio. Ontem ele estava assistindo a palestra e o Gabriel, a gente estava falando sobre isso. E me pegou as duas últimas linhas ali, que era justamente o que a gente estava falando. O André citou alguma coisa sobre as bem-aventuranças, e aí ela até mostrou um textozinho que ela coincidia com a palestra de onde ela estava estudando. Aí eu até comentei com ela, falei, Gabi, eu acho que o maior desafio aqui é realmente a prática, porque o esclarecimento a gente está buscando. A gente vem aqui, eu mesmo todo dia aqui, acho que se não tivesse, só estaria aqui. Eu queria arrumar um quartinho aqui, me ouvindo, eu vim aqui só sair para realmente as coisas obrigatórias. É mais fácil, tá falando assim, é muito fácil viver aqui dentro, gente do céu. Mas quando sai, oh Jesus! Agora, o esclarecimento, a gente busca aqui, realmente a gente está, né? Mas na hora da prática, praticando a caridade, é difícil. E esse é o grande desafio. E aí, eu até falei para ele, eu acho que quando a gente praticar a caridade de uma maneira natural, a gente não leva assim, eu não posso, não tenho tempo. Ai, gente, mas é muito difícil fazer isso, eu não consigo fazer isso. Quando a caridade é uma coisa natural, e você fizer a caridade, e a gente não olhar como que algumas pessoas, quando às vezes eu faço alguma coisa, ou uma língua, ou outra pessoa, fica bem pouco. É pouco. É o reflexo, né? Você entendeu? Aí eles estavam falando. É o reflexo. É o reflexo. Eu acho que hoje, se nós tivermos um esforço na caridade, nós temos o telefone, temos o WhatsApp, você pode resolver um problema de 5 toquezinhos. Né? Então, hoje é uma facilidade maior para nós poder estudar e agir. Quantas pessoas, às vezes, ligam precisando de uma ajuda do hospital que estão lá? Aí você faz uma precezinha para aquela pessoa que não acontece aqui, né? Então, nós temos mecanismos de incentivar as pessoas. Então, olha, vai passar, vamos... E outra coisa, Marcão, é interessante a gente entender, por exemplo, o estudo. Existe uma reflexão que diz: Jesus não escolhe os habilitados, ele habilita os escolhidos. Então, o estudo, o que a gente está fazendo aqui, é estarmos nos habilitando. Porque quando você conhece, você sabe, você entende, você compreende, fica muito mais fácil. Quando você diz, faça uma prece, você sabe o que é que a prece é capaz de fazer. Quando você diz a alguém, meu irmão, levante a cabeça, vai passar. Você sabe que vai passar. Porque você tem a dimensão dos ciclos. Você tem a dimensão de que você é uma alma encarnada num determinado contexto, na sua existência, na sua trajetória. E que a sua trajetória é ascendente. Então você sabe que os problemas de hoje são exercícios para o espírito se habilitar. Então, quando você afirma isso e tem a convicção de que isso é verdade, você acerena. Seu parente desencarnou. Foi, desencarnou. Faz parte da lei desencarnar. Seu parente adoeceu, está internado no hospital. O corpo está doente. Faz parte dos mecanismos da vida envelhecer. Se for do mérito da necessidade, ele se recuperará. Para continuar conosco um tempo, para dar o seu testemunho, o seu comprometimento. Então, essa compreensão acalma, acerena, tranquiliza, porque você entende que está dentro de um contexto que é muito maior do que você. Eu estou falando aqui com vocês e está dizendo, rapaz, eu sei que aqui nessa Assembleia tem dezenas de espíritos desencarnados estudando o que nós estamos estudando. Então, isso aproxima todos nós de uma outra dimensão, que é a dimensão da nossa vida, que é a dimensão espiritual. Eu não sou uma criatura material vivendo uma experiência espiritual. Eu sou uma criatura espiritual
vivendo uma experiência material. Então, eu compreender esses conceitos, internalizar isso, torna a minha vida mais fácil. Por exemplo, hoje de manhã eu estava vendo um videozinho de Jorge Elahá, ele dizendo o que é que você deve fazer para vencer a ansiedade, que é uma característica da sociedade moderna, está todo mundo ansioso. Eu, às vezes, me flagro com ansiedade, com aquela angústia, com aquela coisa. O que é que a gente faz para vencer a ansiedade? Primeiro, a ansiedade é decorrente de uma situação de controle e de segurança. Como a gente quer controle, como a gente quer segurança, a gente fica ansioso, porque a gente nem tem controle, nem tem segurança. A gente está vivendo num mundo que não tem controle, a gente está vivendo num mundo que não tem segurança, a gente não tem perspectiva de 10 anos na frente, de 5, de 2. Eu não sei o que, é que vai acontecer amanhã. A gente quer controlar o futuro, a gente quer controlar o que pode acontecer. Agora, quando eu chego e vejo a frase de Emmanuel que diz toda realidade do espírito é a do Espírito, e toda paz é do entendimento do reino de Deus e sua justiça. Opa! Quando eu compreendo que eu sou um espírito, a realidade é a do Espírito, e a paz, ela advém da compreensão do reino de Deus e sua justiça. Ou seja, o reino de Deus é justo. Há um espírito gerenciando, governando a implementação do reino de Deus, é Jesus. Ele está no comando, não saiu nem um dia. Então, tudo que está acontecendo faz parte de um planejamento maior. Então, eu não preciso dessa ansiedade, porque eu sei que está no controle. Se eu entrei por esse caminho, eu entrei com minhas pernas e vou sair com as minhas pernas. Tudo é consequência das minhas atitudes, né? Então, a gente compreender esse mecanismo e estar sintonizado com essas informações muda a nossa perspectiva. Muda completamente a nossa perspectiva. Ah, meu parente é difícil, meu filho é problemático, meu marido não serve, eu já casei 10 vezes. Faz parte do contexto da evolução humana. Encontros e desencontros, oportunidades, reajustes, faz parte do processo de reencarnação, da evolução humana. Né? Uma coisa que eu aprendi, que a gente não pode misturar os problemas de cada um. Nós temos que ter um equilíbrio para ajudar. Se nós misturar o problema de um e de outro, do filho e do outro, nós acabamos não trabalhando o nosso processo. Até porque, Marcão, o que é problema para um pode não ser problema para outro. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não compreende. E por isso que o Kardec diz fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela te abre esse caminho. Você fica mais solto. E a caridade, Marcão, a caridade não é apenas material. A caridade é saber ouvir, é saber calar, é estar disponível a servir, né? Oi, Marcos. Muito importante a gente percebe aqui com relação ao tempo. A gente está sendo apressado. Às vezes a gente botou não, depois volta aí vai embora. O Chico ia no ônibus, e uma criança, e o Chico? Ele parou, desceu do ônibus, baixou e perguntou, não pode ir. Era um problema que ele resolver naquele dia, deixou, para atender o menino, que queria falar com ele. Outra coisa que a gente tem esse tempo para ouvir o outro e assistir ele. E a gente não tem esse tempo. A gente está sempre correndo. Porque a gente não se educou ainda para entender a importância dessa caridade em relação ao outro que eu tenho. Porque o Chico, quando ia atender aquele pessoal que estava sentando na fila para ele atender, ele vinha abraçando de um por um, conversando. E tinha um bebo no meio, né? O José contando no meio da mãe, todo sujo, fedendo, ninguém queria estar perto dele. Eu disse, meu irmão, abraçou. Como é que você está? Eu queria saber como é que vai ser. Aquela tensão, como é que ela aguenta? Como é que ela aguenta um fedor desse que ninguém queria chegar perto dele? Quando é que a gente chega nisso? Um dia. Mas olha, aí é que eu falo uma coisa muito importante. Nós temos um equipamento aqui que nós podemos resolver sem perder tempo. Sem perder tempo. Né? Então é assim, hoje nós temos uma
É que nem o Edmundo disse. Basta nós termos conhecimento que a máquina na mão nós temos. É. Eu não preciso me deslocar para ir em tal lugar para visitar uma pessoa. Mas se eu der uma palavrinha pelo telefone, a pessoa já vai estar vendo isso. Não precisa mais escrever aquela página. Oi. O cúmulo da tecnologia foi ter sido permitido a espiritualidade entrar no meeting, uma reunião digital. Isso eu digo porque eu participei de várias consultas com o doutor Lima, ele atendendo na reunião, um grupo digital, que assim chama um grupo, né? Uma sala de reunião cloud. Veja que, né? Na verdade, essa participação efetiva da espiritualidade numa cloud, na nuvem, ela sempre existiu. Apenas ela é intangível, porque a gente ainda vive numa sociedade material que precisa ver na tela do computador, ou às vezes precisa sentir presencialmente o que está acontecendo. Mas o amor de Deus, a fé, ela é um Wi-Fi gratuito. Isso. E está presente desde que a humanidade é a humanidade. Né? Está presente. Está presente. Eu achei incrível porque eu já conversei com espíritos que eles foram encantados, né? Foram primórdios. Então, quando eles viam a máquina, eles não queriam nem que se aproximasse dessa maquininha deles, que virar tirar foto. E aí, quando eu vi o doutor Lima ali, eu disse, opa, papai do céu, na pandemia liberou geral essa conectividade. Faz parte, né? É o que Marco disse, é usar a tecnologia em nosso benefício, né? Faz parte. Isso tudo é permitido para que a gente viva melhor. Por exemplo, já aconteceu agora sábado, eu estava em casa, estava hoje, e eu tenho uma pessoa que é médica, ela coordena um minuto, toda a pesquisa da vida de Israel. E uma pessoa da campanha do filho está em São Paulo. E tinha uma avó dela, que tinha 33 anos, na UPA, uma semana para ser transferida. Aí eu liguei para essa pessoa lá do INIP, né? Ela ligeirinho, no dia, transferiu a pessoa. Transferiu a pessoa. Então, veja como é a coisa. Mas lá um amigo na praça, eu não tenho nada a ver com isso. Vai conectando, né? Mas lá um amigo na praça, traz dinheiro na caixa, assim. Eu faço acompanhar a solidariedade, e eu fico sempre quando fazer a preparação, e assim, a gente tem feito uma concepção muito totalmente diferente do que é a caridade. Caridade, para mim, ela sempre é uma coisa do material, chegar, mas a caridade é uma coisa extremamente muito maior do que isso. Caridade, às vezes, é você silenciar diante de uma pessoa que está estrategando. Claro. É ter um vidro para emprestar, né? Exatamente. A caridade é muito maior. E, às vezes, um bom dia. Resolve. Uma coisa assim, querendo ou não, você olhando para aquela pessoa, dando bom dia para aquela pessoa, Muda, né? exatamente. Às vezes, aquela pessoa passou a semana toda trabalhando dentro de casa. Não falou com ninguém. Você olhando para ela, dando aquele bom dia, você está humanizando. Vou botar essa palavra, humanizando. É isso aí. E os profissionais invisíveis, né? É isso. Os que entram aí. Mas vamos lá, gente, senão a gente não conclui aqui. Interpretação do texto evangélico. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos entender, pedra angular. Cada uma das pedras que formam o cunhal de um edifício. Cunhal é cada canto externo ou quina de uma edificação, formado por duas paredes. Então, tem uma parede e outra, e lá embaixo eu tenho uma pedra angular, porque a pedra colocada como cabeça de ângulo é a mais importante, porque sustenta e serve de base às demais. Então, se eu não tiver a pedra angular lá embaixo, eu não construo uma parede de um lado, nem construo uma parede de outro. Então, a pedra angular é aquela que dá a base para que tudo
possa crescer e se solidificar em cima. Obrigatoriamente seria, nesse caso, as paredes de 90 graus. Porque a gente tem A pedra ângulo, angular é a sustentação, é o alicerce, né? Então, Jesus, a palavra pedra citada no texto do Evangelho, traz um significado de verdade essencial, que foi anunciada por meio de uma revelação. O Evangelho é a pedra angular, o sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Ou seja, a gente tem no Evangelho esta pedra para que as outras informações possam crescer e se consolidar na nossa vida. Esse é o sentido, né? A palavra de Jesus se tornou pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do Antigo Testamento, né? Os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitaram essa pedra. É por isso que Jesus fez aquela afirmação, né? O que Jesus colocou por pedra angular no seu edifício e como condição expressa da salvação é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. É isso que a gente está aprendendo e precisa entender. Essa é a pedra angular da nossa transformação moral, não é? Sua doutrina, a de Jesus, tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e a lei de caridade. Esse é o nosso comprometimento, é a nossa mudança, é a nossa transformação. É esse homem moral que precisa levantar-se para compreender e dar o testemunho de viver num mundo tão tecnológico, tão evoluído cientificamente, né? Esse é o nosso testemunho. Nos dois textos, Kardec utiliza a expressão para deixar claro que a essência do ensino de Jesus é a caridade e o amor ao próximo, fundamento desrespeitado pelos que se dizem cristãos, que se armam contra seus semelhantes, né? Então, esta sociedade tecnologicamente evoluída precisa dar esse passo para entender no próximo o seu irmão. Uma sociedade dita evoluída ainda guerreia com seu irmão. Foi perguntado ao espírito que mora em Júpiter: em Júpiter existem guerras? Resposta dele, sem comentários. Sem comentários. Então, numa sociedade civilizada e evoluída, você fala de guerra, e olhe que a guerra de fora começa com a guerra de dentro. A guerra da rua começa na guerra do lar. A guerra do lar começa na guerra entre irmãos, entre membros de uma mesma família. Enquanto eu não perdoar 70 vezes, 7 vezes, que foi o nosso evangelho de ontem, na reunião mediúnica, Emmanuel diz por dia, eu ainda não compreendi a essência da transformação moral. Enquanto eu ainda não compreender essa necessidade do perdão, eu ainda estou dizendo, estão falando com os outros, não é comigo. Essa transformação é individual. É individual. Eu não vou estar aqui cobrando a transformação de ninguém. Porque é cada um com as suas responsabilidades. A gente tem que entender a dor do outro, o problema do outro. Eu tenho que fazer a minha transformação moral. Eu transformado, eu posso ajudar o mundo. Eu fortalecido, eu posso fortalecer o mundo. Se eu não tiver, eu vou ser mais um peso na economia do mundo. É por isso que a gente está se habilitando para servir no mundo. Eu ainda ontem comentava com vocês, na reunião mediúnica, da responsabilidade que nós temos de nos habilitar. Porque nós somos muito poucos que dominamos esses assuntos. E nós somos menos ainda os que sabemos e que implementamos. Porque é diferente você saber do que você fazer. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter consciência. Conhecimento é você saber das coisas. Consciência é você fazer as coisas, aplicar as coisas, né? Então você tem que ter consciência de que está vivendo no mundo que precisa de você para se transformar. Não, eu sou muito pequenininho para transformar o mundo. Não. Você é enorme para transformar o seu mundo. Você é enorme, é gigante para transformar o mundo que você influencia. Porque se você não ajudar a mudar o mundo que você influencia no seu ciclo,
Quem é que vai fazer? Quem é que vai equilibrar o seu lar? Quem é que vai ter uma palavra de carinho, de amor, de perdão, de renúncia, de solidariedade, de empatia ao membro que está na tua casa? Que não ouve muitas vezes, Natália, a palavra que passa a semana e você não dá bom dia. Que às vezes a gente fala de bom dia com um estranho. Mas muitas vezes a falta de bom dia é dentro de casa, onde os membros de uma casa são estranhos, que convivem e às vezes já saíram das casas que moram, vivem em casas físicas diferentes e esqueceram o número do telefone que aproxima, como o Marco está dizendo. E às vezes reclama da tia. Que liga e que passa meia hora no telefone. E manda mensagem 4 horas da manhã. Bom dia. E quando a pessoa liga, você fica impaciente e você fica impaciente quando a pessoa liga. Porque na hora que a pessoa ligou, você está sem tempo, que Amaro colocou. Quando a pessoa liga, você está no meio de uma reunião importante. Mas a pessoa ligou no meio da reunião. Aí você fica impaciente, fala, meu Deus, eu não sei o quê. Então, tem uma historinha que eu digo brincando, que o cara descobre quando é a esposa e quando é a amante que liga, né? O cara está no meio da reunião. Quando liga a esposa, o cara faz, não, alô? Não, tá, estou numa reunião, daqui a pouco eu desligo, tá? Daqui a pouco eu falo, tá, tchau. Agora, se ligar a amante, o cara faz, alô? Então, quando tem sentimento, eu estou brincando, é o contrário. Deus queira, em Júpiter, não tem amante. Então, é sempre o contrário, né? Tem diamante, né? Então, o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que quando tem sentimento, você muda. Você pode estar no meio de uma reunião, se você tiver este sentimento, você diz, gente, eu vou parar, é a minha tia. Gente, eu vou parar, é a minha mãe, é o meu filho, é o meu irmão, é que seja lá quem for. Se você tem esse sentimento de Chico, de abraçar o bêbado, a gente vai conseguir compreender que esta sociedade é indício de uma sociedade civilizada, que entendeu que a pedra angular é o Evangelho. Então, o testemunho que a gente tem que dar hoje é o seguinte, é o que é que nós estamos fazendo com a informação que a gente já tem. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, perguntar ao espírito de Júpiter se lá tem guerra, o espírito fala, não, pelo amor de Deus. Não, sem comentários. É aquela história que eu comentei aqui com a questão de umas... Que me disseram, eu não conheço, mas dizem que nos países avançados da Europa, lá tem as catracas de metrô que as pessoas passam gratuitamente, porque estão desempregados, não pode pagar, esqueceu a carteira. E aí o cara brasileiro olhou assim, aí disse, rapaz, essa fila aí, não é porque o povo não pode pagar, então, e não tem ninguém, as outras lotadas e ali sem ninguém, você disse, rapaz... Se fosse no Brasil, ia ser o contrário. A fila de graça cheia e a de pagar não tinha ninguém. Aí o europeu olhou para a cara dele assim e disse, como assim? Ele não entendeu. Educação de berço. Ele não é nem educação de berço, é uma sociedade moralmente que já compreende esses valores. Né? Então, como assim? Ele não era capaz de compreender que alguém ia burlar uma lei para ser beneficiado, a famosa lei de Gerson. Né? Então, as pessoas não entendem. Então, muitas vezes aqui, por exemplo, alguns colégios fizeram a experiência de colocar uma carrocinha de picolé para os alunos levar o dinheiro, tirar, o resultado foi meio a meio. Aí, quando saiu na mídia, no outro dia pagaram tudinho. Pagaram tudinho, porque as pessoas sabem, nós somos mal educados aqui. Mas se a gente chegar na Europa, num país desenvolvido, aí é tudo educado. É tudo pede licença, entra na fila. Aqui a gente fura a fila. A sua luta aqui no passe. A sua luta aqui no passe é toda reunião. Estamos numa reunião evangélica, digamos assim, discutindo o evangelho, aprendendo os conceitos morais, mas quando acabou. Acabou. Mas a gente tem que entender o seguinte, é a necessidade de cada um. Às vezes o cara está com mais pressa do que o outro, acabou, não adianta.
A minha paz não pode ser influenciada pela guerra de ninguém. Eu não posso acabar com minha paz porque outra pessoa tomou uma atitude que não é condizente com o que eu esperava. É ele. Eu não vou entrar nessa vibração. O problema é esse, é que a gente entra na vibração ruim. Aí acabou. Acabou 1 hora de palestra, acaba na fila do passe. Não pode. Não pode. O cara quer furar a fila, fure. O problema é dele, não é meu, não. Eu estava falando ontem que a gente fez um teste. Os passistas não se levantar, quando vai dar prece, o passista se levantar para lá. Eles ficam olhando os passistas indo para lá, eles já se levantam tudo para a fila. O melhor modelo que tinha, que era antigamente, é o seguinte: os passistas ficam na primeira fila e o pessoal vem chegando pela ordem de chegada nas cadeiras aqui. Acabou, é assim. Aqui no começo era assim. Lá no Chico Xavier, Acabou. ele chegou e tinha o costume de levantar e ir para a fila do passe. O Coelho pegou, depois da prece, disse: agora a fila vai ser. As pessoas que vão tomar passe vai ser o pessoal do fim da fila. É do fim para o começo. É. Bom, isso são indícios de evolução moral. Você entender a necessidade do outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos lugares avançados, você para o carro no lugar mais longe. Por quê? Porque você pressupõe que no trabalho, quem chega mais tarde precisa do lugar mais perto, para não se atrasar. Aqui não, aqui é o contrário. Você para no lugar mais perto, para quando acaba chegar atrasado, parar no lugar mais longe. É empatia, é pensar no outro. Nem todo mundo pode chegar no mesmo horário. Né? Também, meu caso também. No meu caso é para poder caber e descer do carro, né? Mas tudo bem, isso é outro problema. Estou chegando em casa e está um cara que estava apagando. Aí o cara desceu do carro e disse: oi, lixeiro, dá uma limpadinha aqui. Aí o cara chegou e disse assim: eu não sou lixeiro é você. Eu recolho o seu lixo. O cara não sabia o que. Mas vamos lá. A parte do texto aqui: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra despedaçar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E o príncipe dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Ou seja, Jesus disse isso com os fariseus, né? Aí os judeus não aceitaram Jesus como Messias aguardado. Não aceitaram. Desprezaram-no, perseguiram-no e o crucificaram. Essa é a história que a gente conhece do Evangelho, do Jesus, né? Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo. Muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, ainda valorizaram as práticas exteriores em detrimento das morais. Essas considerações levam à compreensão do porquê da profecia do Cristo de que o reino de Deus seria dado a uma nação que desse os seus frutos. Né? Então, vocês não querem porque vocês estão me tratando mal, eu vou levar para onde querem. Essa foi a narrativa do Evangelho aqui. Que nação teria condições de fazer cumprir essa profecia de Jesus? O espírito de Humberto de Campos, irmão X, informa que é o Brasil. Né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no item Esclarecendo, está dito o seguinte: Jesus transportou da Palestina para a região do Cruzeiro do Sul a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa dessa natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições, não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres, não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro, caiado da transição e da decadência, mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Oi, Gabi, obrigado.
Então, na verdade, a mensagem do Cristo está aí, esperando para florescer em cada coração, né? O Brasil, isso aí Emmanuel acrescenta, dizendo que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Dizem que o Brasil é o celeiro do mundo, pela nossa capacidade agrícola do agro, né? Que ajuda a economia alimentar do orbe terrestre, né? Mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé, raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com a nova luz. Ou seja, recebemos essa incumbência, essa tarefa, não é? Somente o futuro, porém, comprovará ou não a posição do Brasil como pátria do Evangelho. A questão deve ser conduzida, porém, com responsabilidade, sem manifestações de patriotada ou de ufanismo verde e amarelo, pois o processo de evangelização é edificante, é desafiante, em qualquer situação ou lugar, exigindo contínuas manifestações de humildade, de renúncia e de dedicação ao bem. É preciso guardar serenidade quanto ao assunto, pois se não for o Brasil, será outra nação, conforme garante esta outra afirmativa de Jesus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. O que efetivamente interessa e que deve ser considerado relevante é a vitória do Evangelho, o triunfo do Cristo na mente e no coração dos homens, que cedo ou tarde acontecerá. Neste sentido, podemos e devemos fazer o melhor. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder ao apelo do escolhido. Então, meus irmãos, se o Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho, isso é outra consequência. A pergunta que cada um de nós deve fazer é se o Evangelho está plantado, arregimentado e serve de base, de pedra angular nos nossos corações. Isso é que é fundamental, porque este ser transformado moralmente dará o seu testemunho aqui em Alhures, no Brasil, na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, na Namíbia, aonde a gente for chamado a testemunhar, a gente vai dar o testemunho do Cristo. É para isso que nós estamos sendo habilitados, não é isso? Então, essa outra profecia de que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, como disse Jesus, complementa as ideias anteriores. Ora, se o Evangelho é a pedra angular necessária à construção do novo edifício da fé, deverá ser aceito, estudado e compreendido por todos os povos do planeta. Com o triunfo do Evangelho, a humanidade regenerada do futuro será governada pela prática da lei de amor, ainda que se mantenham as características individuais e coletivas de manifestação da fé. E ocorrerá, inclusive, a esperada aliança entre a ciência e a religião. Ou seja, o céu e a terra passarão, porque as sociedades, a humanidade material se modificam, mas a minha palavra de transformação moral, de lei de amor, de lei de caridade, jamais passará, onde quer que nós estejamos, na Terra, em Marte, em Saturno ou em Júpiter, não passará. Entenderam, gente? As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagrará as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Sendo uma só e única a verdade, não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade.
Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram essas mesmas palavras, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, a vivência da mensagem cristã em toda a sua pureza definirá o perfil do religioso que habitará a terra, então transformada em mundo de regeneração. Este religioso não será o escravo do culto que repete maquinalmente as orações do breviário, mas sim o que estuda e compreende as revelações que lhe são transmitidas. Simples assim, né, meus irmãos? Então, Emmanuel elucida que a cristianização da humanidade ocorrerá após dolorosos processos de renovação social e moral. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora, é o famoso Armagedon, que depois, como João nos esclarece, depois do Armagedon surgirá a nova Jerusalém. Depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa do ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Está aí, meus irmãos, a compreensão que nós devemos ter de que este cristianismo, este Cristo puro, simples, singelo, é a pedra angular da transformação das nossas vidas. Nas palavras de Mahatma Gandhi, se toda a literatura evangélica do mundo tivesse sido queimada e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque no Sermão da Montanha está o maior código moral de transformação que a humanidade pode querer para guiar a sua trajetória rumo a essa transformação, não é? O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem, logo toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do Antigo Testamento. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que ela fique sedimentada e seja a pedra angular dos nossos corações sempre. Está aí o nosso estudo da manhã. Que Jesus nos abençoe. Corri para poder dar tempo da gente terminar. Está gravado. Vamos concluir aqui com a nossa prece. Um bom dia. A letra não é dele, não. A letra é de Paulo de Tarso. Isso aí é a primeira carta de Coríntios. Ele musicou. É.